E é preciso que a gente, enquanto cidadão, tenha essa consciência. Não simplesmente querer atribuir a razão e a cura de todos os males da sociedade à polícia militar única e exclusivamente. Segurança pública não se faz apenas com polícia militar. É importante a gente inserir nesse contexto todas as ações governamentais, todas as ações dos gestores públicos nas 3 esferas, porque todas vão desaguar, quando feitas inadequadas ou deixadas de fazer, vão desaguar no colo da Polícia Militar. Começando pelas forças federais, no sentido de fechar as nossas fronteiras para evitar tráfico de drogas e tráfico de armas, que a gente observa isso em nível de Brasil, uma deficiência muito grande. Portanto, eu gostaria de dizer para os senhores que assumi o batalhão, o 10º Batalhão de Uruçuí, eu, Coronel Valber, deixar bem destacado isso aqui, no dia 21 de fevereiro de 2014. Encontramos um quadro nada animador, um quadro onde o efetivo, as pessoas que compõem a Polícia Militar, estavam em número bastante reduzidos. Não pensem os senhores que houve uma melhora substancial nessa questão de efetivo. Realmente o nosso efetivo é muito pequeno para fazer frente à demanda que nós precisamos. Por outro lado, nós tínhamos uma desorganização administrativa interna, ou seja, na burocracia, porque a Polícia Militar, uma das facetas, uma das áreas de atuação da Polícia Militar é lá na rua, e a principal, eu reputo, no teatro de operações na rua, dando proteção ao cidadão. Mas para que a parte operacional funcione, precisamos também funcionar com a parte administrativa, que aí vai a manutenção das viaturas, a questão do abastecimento, as questões internas relativas ao homem, que é ele que efetivamente vai fazer a segurança pública. Então, para que os senhores entendam, para que haja a polícia na rua, precisamos organizar a nossa casa, que infelizmente estava muito desorganizada. Também, paralelamente a isso, encontramos um quadro um tanto caótico na manutenção das viaturas. A manutenção muito precária é a realidade. Pois bem, e o que nós adotamos como medidas para sanar ao longo desses 7 meses e poucos dias que me encontro à frente do batalhão? Nós propusemos, em consequência dessa organização administrativa que nós propiciamos, com o auxílio dos nossos companheiros policiais militares, nos foi possível aumentar e reforçar o efetivo do serviço operacional, aquele serviço que está lá na rua, priorizando-o, certo? Então nós fizemos um reforço do efetivo que vai para a rua. Além disso, eu acho que os senhores lembram e a sociedade em toda lembra, que logo que assumi, nós providenciamos a instalação de bloqueios policiais, são as barreiras policiais. E elas não acabaram, elas estão sendo feitas, só que de uma outra modalidade, com a viatura e o homem lá fazendo, eventualmente, os bloqueios. Nós também buscamos o fortalecimento do policiamento da área bancária, porque os senhores sabem que no interior, o crime que mais choca, que mais incomoda a todos, é um assalto a banco, por exemplo, que pode aí ceifar vidas humanas que não tem nada a ver com a questão propriamente dita. Então, na nossa preocupação no fortalecimento do policiamento da área bancária, busca proteger as vidas, não patrimônio, simplesmente. Também atuamos na recuperação das nossas viaturas com o apoio do nosso comandante-geral, Coronel Lídio Rodrigues, que não tem medido esforços para nos ajudar. Nós estamos aí com a frota de viatura, que não é nova, mas que, com a manutenção em dia, nos propicia a condição de não pararmos e de nós mantermos o nosso serviço em dia. Também a gente busca fazer no quartel as nossas instruções. Todos os dias, antes da tropa ir para a rua, este oficial que está falando aqui com vocês, Coronel Valber, quando não meu subcomandante, Capitão Reginaldo, e os meus oficiais
buscam trazer instruções nas nossas formaturas matinais para a nossa tropa. Portanto, quando a nossa tropa entra numa viatura para prestar o serviço à sociedade, ela já sai munida das orientações, das instruções relativas ao serviço por esse comando. É uma preocupação nossa desde que aqui eu cheguei, sempre buscando o tratamento cordial com o cidadão e o respeito aos direitos humanos. Também buscamos fazer a parceria com a nossa Polícia Civil. Sempre nós estamos em apoio, em suporte às ações da Polícia Civil, representada aí pela pessoa do nosso delegado Jarbas, delegado Rodrigues, inclusive nos momentos mais difíceis, como a sociedade própria lembra, que é a questão de uma semana atrás, houve uma tentativa de fuga dos presos lá da delegacia, onde, além de inibir que os demais fugissem, a Polícia Militar recapturou o único preso que havia saído da delegacia, restituindo-o para as providências legais. Buscamos fazer também, Gil, a aquisição de armas de fogo para reforçar a questão do nosso armamento. Adquirimos aí fuzis, né, para dar um possível enfrentamento, adquirimos aí carabinas e muita munição, para que a gente possa estar reforçando aí também a nossa parte de resposta, no caso venha a acontecer um sinistro dessa natureza, uma ocorrência dessa natureza. Pois é, coronel, qual a importância da sociedade, no caso, por exemplo, uma coisa que incomoda muito a sociedade urussuiense, principalmente os pais, os jovens hoje estão se envolvendo cada vez mais no mundo das drogas. Por exemplo, se uma pessoa souber de uma boca de fumo, o que a pessoa deve fazer? Porque às vezes a pessoa se inibe com medo de retaliação, com medo do traficante saber e de trazer problemas no futuro. Bom, a questão da droga ela é uma questão bastante complexa. Não é tão simples assim para a Polícia Militar atuar nessa questão. Porque nós temos que ter a certeza efetiva que naquele local as pessoas estão realmente fazendo o tráfico. Para que isso seja confirmado, a gente trabalha com a colaboração da sociedade. Nesse sentido, nós estamos aí com um serviço de inteligência no batalhão para justamente fazer esse levantamento e nós já temos todas essas bocas de fumo catalogadas. Estivemos em contato com o nosso Poder Judiciário e estamos aguardando aí providências, mas que pode ter certeza a sociedade que todos esses indivíduos e essas bocas de fumo estão catalogados pela Polícia Militar para uma pronta resposta. E estamos somente estreitando ligações, estamos estabelecendo contatos, ultimando na realidade, contatos para que a gente dê uma resposta em breve à questão da droga. Mas uma coisa que eu gostaria também de falar é que a droga, vocês sabem, ela acaba com a família. E nós cidadãos, nós temos que ter responsabilidade com os nossos filhos. Hoje nós temos aí ataques de diversas naturezas aos valores familiares, né? Nós vimos aí a televisão atacando aquilo que é mais sagrado que a relação familiar, destruindo, impondo valores que, ao meu ver, imorais, para prevalecerem sobre aquela formação rígida e antiga dos nossos pais que nos deram. Esse é um pensamento particular meu, e acredito que as pessoas devem entender assim também, porque senão nós não teríamos o desmantelamento das famílias, onde filho não respeita pai, onde pai não respeita filho e vice-versa, e nem mãe. Aí os pais, muitas vezes, em alguns casos, não se preocupam de acompanhar o dia a dia dos filhos, saber com quem seu filho anda, quais as companhias, o que ele está trazendo para dentro de casa, como conseguiu. São essas coisas, esse policiamento que deve ser exercido pelos pais, que infelizmente hoje na sociedade brasileira isso está sendo deixado de lado. E em contrapartida está o que? Proliferando exatamente as pessoas cada vez mais jovens entrando no mundo das drogas e consequentemente do crime em todas as suas naturezas. Trazendo aqui, Gil, para a questão pontual que estava acontecendo aqui na nossa cidade, como você bem disse aí no início, os furtos e arrombamentos às residências e comércio. Nesse contexto,
quero dizer para os senhores que a polícia tem procurado fazer a sua parte. Tanto assim que agora, dia 20, sábado, salvo engano, nós fizemos a prisão de um indivíduo que estava justamente praticando essa modalidade criminosa. Um indivíduo conhecido por Jailson Pereira da Silva Luz. A polícia militar pegou esse indivíduo, prendeu devidamente e entregou para a polícia civil, onde o mesmo se encontra preso. Então, a polícia militar busca fazer a sua parte. Temos também, como agravante nessa situação de furtos e arrombamentos à residência, a comércios, a questão dos menores. Uruçuí foi vítima, há até bem pouco tempo, da ação de menores cometendo atos infracionais. Não vamos falar em crimes, né? Mas vamos falar em atos infracionais. E que um desses atos, especificamente, era o arrombamento de residências e de comércio. Esses menores eram quase que diariamente conduzidos para a delegacia, mas que, por força de uma legislação fraca, teriam que ser postos em liberdade. Então a polícia prendia, à noite já estavam fazendo novamente. E os senhores hão de compreender que essa problemática torna muito difícil a ação policial militar. Aliado a isso, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que, à medida que o tempo passa, o crime ele se internaliza, o crime se diversifica. Então nós não vamos querer que a cidade de Uruçuí seja uma ilha no mundo. Não. Infelizmente, nós herdamos do mundo a parte boa, mas também a parte ruim acompanha. Eu quero dizer, nesse sentido, que nós, enquanto cidadãos, temos que ter cuidado e ajudar a própria polícia militar no sentido de denunciar essas pessoas que estão incomodando, no sentido de também tomar cuidado para que você não deixe a porta da sua casa aberta, né? Acreditando que ninguém vai entrar. Não estacione a sua motocicleta, por exemplo, como aconteceu aqui, na porta da sua casa, e o pior, com a chave do contato, a chave no contato da ignição. Isso se torna um atrativo para aquele indivíduo que já tem uma intenção de praticar um crime. Então, nesse sentido, eu gostaria de contar e conclamar a sociedade para que nos ajudasse. Como? Não facilitando a ação desses meliantes. Ok? Pois é. Pois bem, coronel, a imprensa também tomou conhecimento de que havia acontecido um delito na cidade de Landre Salles. Como foi que aconteceu, coronel? Pois é, na cidade de Landre Salles, ontem por volta das 8 horas da manhã, um indivíduo conhecido como Sebastião cometeu o crime de homicídio, melhor dizendo, foi vítima do crime de homicídio cometido por Francisco de Assis Vieira Silva, conhecido como Trouxa, mas que logo na sequência foi preso e autuado em flagrante, graças à ação dos policiais militares daquele GPM. Então a Polícia Militar tem dado respostas assim, na medida do possível. Aconteceu o crime, nós buscamos chamar a responsabilidade daqueles autores por aqueles crimes. Então nós não estamos inertes, nós estamos aí buscando fazer o melhor, e não obstante pessoas procurem dar uma outra conotação, pessoas procurem desacreditar o trabalho que nós estamos fazendo, mas nesse momento eu conclamo a sociedade para que observem a sua polícia militar, observem qualquer coisa, você liga para o 190, se você não conseguir 190, porque aí também nós não podemos ser responsabilizados. Há pessoas, Gil, que ligam para o 190, pelo fato de não conseguirem, já atribuem um descaso à Polícia Militar. Esquecem em si essas pessoas que é um telefone, e um telefone pode apresentar problemas, e que a responsabilidade não é nossa, às vezes até da operadora, um fio partido, como já aconteceu, e que nós chamamos o pessoal responsável para consertar, e demorou alguns dias. Então, tem que entender que existem situações que a Polícia Militar, infelizmente, não pode responder por tudo. Mas eu coloco aqui à disposição da sociedade o meu telefone funcional. Se vocês quiserem e puderem nos ajudar, a gente fica muito grato. É o DDD 86-8851-1963. É um telefone da operadora Claro. Repetindo, DDD 86-8851-1963. Esse é o telefone que eu ando com ele direto, Coronel Valber. Qualquer denúncia, qualquer apoio, qualquer solicitação
que desejarem ou que precisarem da Polícia Militar, qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, pode estar nos acionando. Nós temos também, coronel, um problema muito sério em nossa cidade, e que isso vem ocorrendo diariamente. Nós temos a questão dos menores pilotando moto, dirigindo carro. Já ocorreu fatos que veio até vitimar, não quero falar o nome, mas alguns dias atrás teve um acidente de moto, onde as pessoas andavam brincando em cima das motos. Então, qual o conselho que o senhor daria para os pais? Porque o adolescente, ele não está nem aí. Existe uma tal de adrenalina que eles criaram, que vamos pegar aqui um racha, e aquilo ali se torna a perda de uma vida e a família sofrer para toda a eternidade. Qual o conselho que o senhor daria para os pais e quais seriam as consequências sofridas pelas pessoas responsáveis? Gil, essa é uma questão um tanto delicada. Eu, além de ser tenente-coronel, comandante do batalhão, eu tenho uma certa formação também na área de trânsito. Haja vista que comandei o batalhão de trânsito, fui subcomandante do batalhão de trânsito em Teresina e tenho diversos cursos na área de trânsito. Mas eu gostaria de dizer que isso é uma questão cultural e nós precisamos entrar nesse contexto, nós enquanto pais de família. Precisamos entrar nesse contexto de não permitir que nossos filhos menores ou não habilitados assumam o volante de uma motocicleta dessa para sair daí fazendo vários absurdos. Então o que eu quero e que posso assegurar que a questão do trânsito, além de tudo, é uma questão de saúde, de segurança pública, ela entra no contexto da saúde pública. A partir do momento que uma pessoa é vitimada num acidente de trânsito, se ele era uma pessoa produtiva, que trabalhava, o Estado vai perder, porque aquela pessoa vai deixar de produzir. Então, isso não é interessante para o Estado, sem se falar na sua vida, que pode estar em risco, ou mesmo que pode resultar uma capacidade definitiva e permanente na sua vida para o trabalho. Imagine só as consequências disso. Pensando nisso, eu gostaria de conclamar aqui a sociedade, porque em breves dias nós estaremos desempenhando uma campanha de trânsito onde não será tolerado a utilização de motocicletas ou qualquer outro veículo sem placa transitando na cidade. Todo e qualquer veículo que estiver sem placas transitando será alvo da ação policial militar, será devidamente apreendido e o capacete também. É outro equipamento de segurança. Ontem mesmo nós tivemos um exemplo aqui na cidade, onde duas motos colidiram e uma das pessoas saiu gravemente ferida. Ninguém sabe até que ponto essas gravidades poderão prejudicar até a sua vida. Mas que muito mesmo, a situação muito delicada de saúde que ele saiu após esse acidente. Porque um estava com capacete, o outro não. O que estava com capacete teve ferimento ali, escoriações, um corte superficial e está bem. Mas o outro que andava sem capacete, só Deus sabe o que vai ser da vida dele. Portanto, pessoal, mais que um equipamento obrigatório, é um equipamento que pode nos propiciar a vida naquele momento mais importante da colisão, que ninguém quer. Mas pode acontecer. Muitas vezes as pessoas são abordadas pelo policial, Gil. Eles dizem, não, mas eu só vim bem aqui na esquina. Isso não nos interessa. Você montou numa moto, deu a partida, você tem que estar equipado. A motocicleta tem que estar ok, com todos os seus equipamentos obrigatórios. O motociclista, que é o condutor, também. E um dos equipamentos imprescindíveis é o capacete. Outra coisa que nós reportamos aqui é a instalação desses escapamentos muito produzindo ruído em excesso, né? Esse equipamento tipo padrão, nós iremos também bater forte. Os senhores podem ter certeza disso. Essa é uma prioridade que a Polícia Militar de Uruçuí vai adotar. Muito bem, olha, estamos aqui, são 12 horas 30 minutos, conversando aqui ao vivo no Estúdio da Liberdade FM com o Coronel Walter, que está aí fazendo um trabalho dinâmico e retirando das ruas as pessoas que não são convenientes de conviverem no meio da sociedade. Eu quero aqui fazer mais uma pergunta. Coronel, nós temos também uma coisa que incomoda muito a sociedade de Uruçuí. As pessoas que usam carro de som, tem o seu som e chega na porta de um bar e ele acha que pode... Não, porque é 6 horas da tarde, na meio-dia. Seja qual for a hora, eu acho que a pessoa que conduz o carro de som, ele para na porta de um bar, coloca um som, que às vezes a pessoa está aqui com a criança doente na casa, ou recém-nascido, ou a pessoa idosa, ela está ali querendo ter aquele sossego. O que a Polícia Militar
tem a dizer sobre esse assunto? Independente de hora, o ruído excessivo promovido pelo som de um automóvel, ele é alvo da ação policial, deverá ser alvo da ação policial militar também. Então as pessoas que porventura estiverem se incomodando com alguém que esteja fazendo uso desse dispositivo, ligue 190 que a polícia militar irá ao local. Se não for sanado, vai ser conduzido à delegacia para os procedimentos. Não tenha dúvida disso. Essa é a recomendação do Coronel Valber. Se não fizerem, meu telefone está aí, que eu já passei para vocês, para os senhores e senhoras. É só me acionar, que nós de pronto daremos uma resposta, qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Uma pessoa uma vez ligou aqui para a rádio, aí falou assim, eu liguei lá para a Polícia Militar, que aqui tem um carro de som aqui perto aqui de casa, e eu liguei para o 190, e aí ela não mencionou o nome do policial, e disse assim, não, aí é permitido até esse horário. Quer dizer, se a pessoa coloca um som, ela bota um alto volume, que está incomodando uma pessoa assistindo uma televisão, assistindo uma novela, assistindo um jornal, aí ela teve essa resposta e me fez a pergunta, disse, não, se o policial falou isso para você, então porque está certo. Se ele falou isso, é porque realmente ele deve estar muito desinformado, que não é essa a orientação, nem é esse o procedimento. Porque se não, vejamos, uma pessoa que está convalescendo, que está doente, precisando de repouso, ela não vai poder ter esse repouso durante o dia, só à noite, depois das 22 horas? Não, não é assim. O espírito da lei não é esse. Então, a qualquer hora do dia e da noite, se o som estiver em excessivo, é dever da Polícia Militar agir, e nós não mediremos esforço. Disponibilizei meu telefone, é só ligar para mim, ou ir diretamente ao quartel, procurar falar com um oficial de serviço, que nós chamamos de oficial CPU, e esse dará o encaminhamento devido. Pois é, então nessa questão, nessa mesma questão, eu acho que o dono do estabelecimento, ele deve chegar para a pessoa, se a pessoa chegou com carro de som, e com o carro de som ou som alto, ele só, aqui não é permitido, se quiser colocar o carro de som aqui, coloca o som ambiente, para que você possa realmente ouvir o seu som, que é para a gente possa conversar e não incomodar o vizinho. É verdade. Nesse sentido, a gente espera contar com a colaboração dos senhores proprietários de estabelecimentos comerciais para que nos ajude, no sentido de não abastecer essas pessoas que estiverem no seu estabelecimento por ocasião da interpelação policial militar. O policial militar chegou ao local, interpelou, o cidadão se mostrou recalcitrante, ou seja, no momento, até falou para o policial que vai obedecer, que baixe e tudo, mas quando a polícia das costas ele retorna, esse tipo de atitude é condenável. E se a polícia militar retornar nessas circunstâncias, a orientação desse comandante é que não mais tenha nenhum tipo de complacência. Nestes casos de reincidência, tem que ser de imediato conduzido para a delegacia policial. E cabe ao proprietário do estabelecimento simplesmente deixar de abastecer aquelas pessoas que, porventura, insistam na prática de cometer esse crime, que isso aí é um crime também. Poluição sonora é um crime ambiental. Muito bem. Coronel, eu só quero aqui lhe parabenizar mais uma vez pelo ótimo trabalho que o senhor vem fazendo em nome da Polícia Militar, retirando das ruas as pessoas que não são convenientes de conviverem no meio da sociedade. E o Roniel está perguntando se nas leis vai exigir, eles vão pedir também a habilitação. O Roniel está aí fazendo uma pergunta, de algum canto da cidade, se nas blitz que estão acontecendo aí, se vão exigir habilitação. Com certeza. A habilitação é a autorização que o Estado dá para que o cidadão conduza aquele veículo já depois de estar devidamente licenciado e regularizado. A habilitação ela é imprescindível. Outra questão em nossa cidade. Nós temos também motoqueiros que andam empinando pneu de moto. Qual seria a posição da Polícia Militar quando pegar um elemento desse empinando pneu de moto? Ao se deparar com essa situação, a equipe de policiais militares que porventura flagrar essa situação deverá conduzir a motocicleta apreendida, porque aí é um caso de direção perigosa, e se for e dependendo da situação, conduzir a pessoa ao distrito, e não obstantemente dos procedimentos de multa que ele tem que fazer, que tem que lavrar, porque isso é um crime de direção perigosa. Bem, eu quero aqui agradecer a sua presença no nosso estúdio, ao nosso convite, aqui a essa grande entrevista, que está aí passando informações para a sociedade, e que a sociedade está aí com certeza gostando, e que a gente também da Rádio Liberdade FM faz questão de sempre convidar um
um coronel, uma autoridade da nossa cidade, convidar um médico, pessoas que possam realmente informar a sociedade dos acontecimentos da cidade. Então eu quero aqui agradecer e fica aí para as suas considerações finais. Viu, eu gostaria enormemente de agradecer a oportunidade e de já me colocar à disposição para eventos futuros, que a Polícia Militar precisa levar uma mensagem para a nossa sociedade de Uruçuí. Confiem na sua polícia, confiem nesse comandante que está falando, Coronel Valber, que eu não quero e nem tenho a pretensão de ser melhor ou pior que ninguém. Eu quero fazer o meu trabalho. E o meu trabalho eu busco fazer silenciosamente, eu busco fazer com serenidade, sem querer aparecer. Eu venho para a imprensa quando é necessário. Agora, o que a gente não pode admitir são portais que se prestem a querer jogar a sociedade contra a nossa instituição. A Polícia Militar, ela merece respeito. A Polícia Militar, ela não pode ser achincalhada, atacada, convencendo por causa de uma meia dúzia de indivíduos que de repente começam a delinquir. Nós temos que ter paciência, confiar no trabalho, confiar no trabalho da Polícia Militar. E eu digo para vocês, contem comigo, contem com o Coronel Valber. Eu vou fazer a minha parte. Os nossos policiais estão sendo orientados nesse sentido. Cada um fazer a sua parte. Não há necessidade de violência quando nós não formos recebidos com violência. A Polícia Militar, ela não usa de violência. A Polícia Militar, ela deve usar os limites da lei, ou seja, ela deve usar a força física necessária para vencer possível resistência. De uma vez que não há resistência à ação policial militar ou encaminhamento da ocorrência, não se justifica qualquer uso de força física ou de violência desnecessária. Portanto, esse é o papel da Polícia Militar, dizer para os senhores e senhoras que nós estamos à disposição para qualquer situação, pode se dirigir ao quartel, me procurar. Eu não estando no quartel, tenho meu substituto, que é o capitão Reginaldo, qualquer outro oficial que esteja no batalhão, pronto para recepcioná-lo com toda a educação e o devido respeito que os senhores e senhoras merecem. Como é? Uma pergunta, né? Eu faço também aqui fora. Vai dentro aqui fora. Um momentinho. Nós estamos aqui mais uma vez ainda, continuando a nossa entrevista, com o comandante, Coronel Valber, aqui da nossa cidade, que está aí fazendo um trabalho dinâmico, um trabalho sério, e que a Polícia Militar tem dado credibilidade, tem dado segurança, e que as pessoas podem também confiar, é claro, né, na Polícia Militar, e juntamente com a Polícia Civil. E com toda certeza, o Coronel Valber está aí trabalhando dia e noite com seus policiais para poder coibir tipo de ação criminosa em nossa cidade. Coronel, mais uma vez, lhe agradeço muito pela sua participação aqui. Espero contar com o senhor mais vezes para que possa realmente manter a sociedade sempre informada. Obrigado mais uma vez e reforço o convite. Me coloco à disposição de todos para, nos momentos que necessitarem da ação da Polícia Militar, a gente está ali ombreados, lado a lado, buscando a solução e os devidos encaminhamentos dos problemas na área da segurança pública. Muito obrigado e boa tarde a todos.